Pessoal, mais uma vez retomando aqui o raciocínio, na Química Orgânica na aula 8, vamos trabalhar a diferença entre ciclanos e ciclenos. O ciclano, ele tem uma característica, eles têm cadeias fechadas com ligações simples, são compostos cíclicos. Os ciclenos, nós temos cadeia fechada com uma dupla ligação. Então a diferença é: o ciclano é uma cadeia fechada contendo ligações simples. Cicleno é uma cadeia fechada contendo uma ligação dupla. Essa é a diferença. Eles têm fórmula geral também, CN, se você for observar, eu tenho 3 carbonos, tá vendo? 1, 2, 3 e 6 hidrogênios. Então seria praticamente igualzinho a um alceno. A fórmula geral é CnH2n, a quantidade de hidrogênio é o dobro da de carbono. Por que isso? Quando faz o ciclo, automaticamente é como se aparecesse uma ligação aí dupla na jogada, porque eu vou ter que tirar o hidrogênio de um carbono com o outro para poder fazer a ligação. Então eu tenho uma perda de 2 hidrogênios. No cicleno aparece uma ligação aí, dupla. Então a fórmula geral é CnH, eu tenho 3 carbonos e no final tenho 4. Então é como se fosse o dobro menos 2. Eu teria aí a fórmula geral para calcular a fórmula de um cicleno. Nomenclatura bem simples, é só você trabalhar o seguinte: o nome, você vai usar o prefixo ciclo em ambos os casos, mais o nome do hidrocarboneto. Então a dica é que no nome do ciclano e do cicleno, a gente vai usar o nome ciclo antes e o nome do hidrocarboneto, como se fosse um hidrocarboneto, contando a quantidade de carbonos e fazendo as extrações. No caso do alcano, vou usar a terminação ano. No caso do cicleno, a terminação eno. Vamos ver alguns exemplos nesse caso aqui. Se você observar, como seria o nome desse composto? Prefixo ciclo, tá vendo? 1, 2, 3 carboninhos. Só tem ligações simples, a N, ciclopropano. Eu posso ter ele com 4 ligações, com 4 carboninhos, ciclobutano. Posso ter ele aí com 5 carbonos, ciclopentano. Do mesmo jeito do cicleno. Lembre-se, o cicleno só tem uma dupla, não pode ter nem 2 nem 3, só uma dupla. Então se você observar a nomenclaturazinha, eu vou colocar aqui a dupla, o nome dele seria ciclo, são 4 carbonos, but, tem uma dupla, N, ciclobuteno. Se você pegar esse daqui, o nome ciclopropeno. Se você pegasse esse daqui, com 5 carboninhos, seria ciclopenteno e assim sucessivamente. Então, o ciclano e o cicleno, a diferença é que a cadeia ela é fechada. Algumas pessoas pensam assim: seria um alceno de cadeia fechada, é semelhante. Seria um alcano aqui de cadeia fechada, assim, semelhante. E se eu tiver ramificações? Aí é bem tranquilinho com relação a isso. Por exemplo, eu tenho aqui uma cadeia ramificada. Como seria aqui nesse caso? Como só tem um radical, não precisa você numerar. Então é um radical só. O nome desse radical é metil. Como seria o nome dele? Metil, ciclopropano, porque eu tenho 3 carboninhos e o ciclo mostrando que a cadeia é fechada. Mas eu posso ter radicais aí, mais de um radical. Nesse caso eu tenho que numerar. Aqui tanto faz a numeração, 1, 2, 3. Então eu tenho 2 radicais. Então o nominho desse composto vai ficar assim: 1,2. São 2 radicais são iguais, dimetil ciclopropano.
A característica principal nesse caso é que você pode numerar no sentido horário ou no sentido anti-horário, obedecendo sempre aos menores números possíveis. Então você faz os dois sentidos e observa qual sentido você vai olhar. Se o sentido horário ou se você vai trabalhar o sentido anti-horário. Então vai depender do tipo de cadeia. No caso aqui dos alcenos, dos ciclenos no caso, desculpa, aqui no cicleno, a gente tem o seguinte comportamento. A prioridade, como tem uma dupla, seria a dupla. Então eu devo numerar a partir da ligação dupla. Na dupla sempre vai ficar o número 1 e 2. Se eu colocar por aqui, ó, 1, 2, o radical vai ficar com o número 2. Então eu devo começar por aqui, ó, 1, 2. Contanto que o número 1, 2 esteja sempre na dupla. Eu vou mostrar melhor isso num exemplo mais complexo. O que acontece aqui? Na hora de citar, só tem um radical, ele está no carbono 1. Então faz 1 metil, ó, ciclo, são 3 propeno. Se você tivesse, por exemplo, essa situaçãozinha aqui, que eu vou mostrar para vocês, CH2, CH3 e aqui, ó, CH3. Nesse casozinho aqui, eu tenho dois radicais diferentes. Um radical metil e eu tenho aqui um radical etil, ok? Então eu tenho dois radicais diferentes. Mas está vendo que tem a dupla? Teve a dupla, eu devo começar por aqui. Então se eu vinha por aqui 1, 2, 3 fica melhor. Mas se eu vinha por aqui 1, 2, 3 e 4 fica maior. Então eu devo começar nesse sentido. 1, 2, 3, 4. Por quê? Eu sempre tenho que deixar o número 1 e 2 na insaturação. E nesse formato eu deixo os radicais com o número 2 e 3. Se eu viesse do outro jeito, ó, 1, 2, 3 e 4, ficaria 1 e 4. Então 2 e 3 são radicais menores. Então o nominho seria em ordem alfabética. Você vai citar em ordem alfabética. O primeiro vem etil, está no carbono 3, então você faz 3 etil. Tracinho no 2 eu tenho 1 metil. Ciclo. Buteno, porque é NO, porque tem a insaturação. Ok, pessoal? Então o ciclano e o cicleno, ele tem aí essa característica importantíssima para que o aluno domine e tenha essas diferenciações. Você vê que o nome começa a ser assim repetitivo e a regra começa a ser mais, né? Você cria a padronização para facilitar aí todo esse entendimento, ok?